Façamos hoje a leitura do capítulo 4 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Neemias 4 diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Neemias 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias 4:2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias 4:4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Neemias 4:5. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Neemias 4:6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Neemias 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Neemias 4:8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias 4:10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Neemias 4:11. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Neemias 4:12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Neemias 4:13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o muro pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Neemias 4:14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Neemias 4:16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as muralhas. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Neemias 4:17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Neemias 4:18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Neemias 4:19. E disse
aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Neemias 4:20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4:21. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Neemias 4:22. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Neemias 4:23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a sua arma com suas armas à água. Vejamos alguns comentários sobre o capítulo 4 de Neemias. Diz assim: Neemias 4, de 1 a 5. O seguinte comentário está escrito aqui. Os inimigos de Neemias tentavam desanimar o povo, apontando para a imensa tarefa diante deles e para a fragilidade dos judeus, chamando-os de fracos, literalmente debilitados, decaídos ou desamparados. No entanto, Neemias deposita suas esperanças no Deus que ouve e julga. Ao pedir para Deus julgar seus inimigos sem misericórdia, Neemias é motivado essencialmente por retidão espiritual e não patriotismo. Os inimigos do povo de Deus eram inimigos de Deus. Agora façamos a leitura de Neemias, versículo 7. 4:7 diz assim: os asdoditas eram os filisteus a oeste de Jerusalém, que foram incorporados ao Império Assírio em 711 a.C. Assim, Jerusalém estava completamente cercada por inimigos, os samaritanos ao norte, os amonitas ao leste e os árabes ao sul, e os asdoditas ao oeste. Agora, Neemias, capítulo 4, entre 8 e 23, diz assim: quando os inimigos de Neemias perceberam o desprezo, a maledicência e o desânimo, não haviam dissuadido. Deixa eu repetir aqui. Quando os inimigos de Neemias perceberam que o desprezo, a maledicência e o desânimo não haviam dissuadido os judeus de seu trabalho, escolheram uma abordagem mais direta, usando de violência física. Neemias orou e usou de sabedoria, tomando precauções para colocar guarda armada dividida segundo as famílias do povo e em locais estratégicos dos muros, encorajando os judeus a se lembrarem do Senhor e lutarem por suas famílias. Metade dos trabalhadores montava guarda em tempo integral, enquanto a outra metade trabalhava segurando a arma com uma das mãos e dormindo vestida, indicando a gravidade da ameaça. Este texto mostra claramente o equilíbrio entre a fé e trabalho, oração e precaução, confiança e ação. Poxa, agora vamos ver, Neemias 4:20, diz assim: como quem reúne tropas para lutar, Neemias chama o povo para orar, especialmente em tempos de perigo ou grande necessidade. Tanto na batalha quanto na oração é essencial ter um líder competente. E o último comentário se refere ao versículo 22, que diz assim: se os trabalhadores voltassem para os vilarejos vizinhos à noite, poderiam facilmente ser capturados pelo inimigo. Além disso, o movimento de entrada e saída da cidade poderia permitir a infiltração de inimigos. Glória a Deus, aleluia. Hoje aqui nesse último comentário, né, tem uma reflexão maravilhosa. Diz assim, quando ele fala em Neemias de 4, de 8 a 23, diz assim, este texto mostra claramente o equilíbrio entre fé e trabalho, oração e precaução, confiança e ação. Poxa, muito bom mesmo. Faço questão de repetir.
Este texto mostra claramente o equilíbrio entre fé e trabalho, oração e precaução, confiança e ação. Muito bom, muitíssimo bom, maravilhoso. É verdade. Quem que tem dúvida que a palavra de Deus é viva e eficaz? Não existe dúvida alguma. Só nos resta dizer, olha assim, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, muito obrigada, Jesus. E aí, encerramos a leitura do capítulo 4 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.